Olá, guerreiros, guerreiras, empreendedoras, empreendedores que estão conosco agora nesse novo espaço dedicado ao empreendedorismo gastronômico, o BravaCast. Seja bem-vindo, bem-vinda. A partir de hoje a gente vai começar a bater um papo com vocês sobre empreendedorismo gastronômico. Com quem? André Sartori do Nascimento, o André Nascimento. Seja bem-vindo, André. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. É um prazer estar aqui com você aqui nessa nova jornada aí do BravaCast. Pois é, vamos começar com esse nome, BravaCast. Por que BravaCast? Bom, Douglas, o que acontece? Dentro da gastronomia espanhola, né, tem alguns pratos que são ícones, né? Nós podemos falar da tortilha espanhola, nós podemos falar das patatas bravas, que é o que leva o nome do nosso podcast, né? E patatas bravas é um prato super tradicional, né? Que são umas batatas fritas com molho que é picante, com toque de alho. Então você tem vários sabores num único prato, que é um prato que não deixa de ser simples, mas que ele te remete a muitos lugares, a muitas emoções, porque ele tem essa coisa do picante, né? Do saboroso, do crocante. Então é muito legal e a gente pensou nesse nome por quê? Porque nós pensamos que o empreendedor, ele é um pouco disso também. É um guerreiro, é uma guerreira. Né? É um guerreiro, uma guerreira e tem todas essas misturas de sabores. Agora, só pela tua primeira fala aqui, dá para ver que você tem muito conhecimento sobre esse assunto, né? Quem é André Nascimento? Bom, eu Pergunta difícil, né? É verdade, assim. Bom, eu, como você sabe, eu sou de uma cidadezinha aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui de Juí. E eu saí muito cedo daqui. Fui estudar, fazer minha faculdade em Caxias do Sul. Me formei em hotelaria, né? E dentro da hotelaria eu acabei direcionando a minha carreira para a parte de alimentos e bebidas. Hoje já se fala mais em gastronomia, né? Cursos de gastronomia. E a partir dali fui galgando minha história, né? Trabalhei em várias empresas, né? Empresas nacionais, empresas multinacionais, até o momento que surgiu a oportunidade de sair do país, né? Então, estava terminando aí minha pós-graduação, que é na parte de treinamento de equipes de restaurante, quando eu li um livro, né? Estava um dia de folga lá e encontrei um livro lá e era um livro do Paulo Coelho, que falava sobre o caminho de Santiago, né, na Espanha. E eu disse, eu peguei o livro e em uma tarde eu li o livro. Eu disse, eu preciso fazer isso. Devorou o livro. Devorei o livro. Preciso fazer isso, né? E aí me organizei em 6 meses para fazer essa viagem. E realmente terminei minha pós-graduação. No que terminei, 2 semanas depois estava embarcando para a Espanha para fazer o caminho de Santiago. E aí a história só foi, né? E só mudou e me fez crescer muito essa experiência. Foi transformadora mesmo a experiência. Foi transformadora, né? Porque realmente, estando lá, né, na Espanha, foi quando eu me descobri como alguém da cozinha, alguém da gastronomia, né? E aprendi e realmente entendi o que era isso, né? Como profissional da área de alimentos e bebidas. E foi, assim, algo transformador na minha vida. Aí a gente chega no nosso terceiro tópico aqui para falar, para iniciar esse bate-papo com as pessoas, que é o que é gastronomia espanhola, né? Douglas, assim, na verdade, o que acontece, assim, muitas vezes a gente, quando fala em gastronomia, o que nos vem à mente, né? Principalmente quando a gente fala em empreendedorismo. Nós falamos da gastronomia italiana, e aí nós temos vários segmentos da gastronomia italiana. Nós temos desde pizzarias, né, que é algo super tradicional, principalmente no nosso mercado aqui brasileiro. Nós temos a parte de restaurantes italianos, quando se fala em massas, em risotos, né? Depois nós temos também a gastronomia francesa, né, que é super importante, né, dentro do contexto da culinária. Mas pouco se fala em gastronomia espanhola, né? Então, apesar de ser uma gastronomia muito rica, ela é pouco conhecida ainda por nós, né? Quando se fala hoje em dia gastronomia espanhola, se pensa em primeiro lugar em paella, né? Ou paella, como se fala aqui mais na América do Sul, mas se esquece que ela é tão rica quanto, por exemplo, a nossa gastronomia brasileira, né? Se nós formos analisar entre sul e norte da Espanha, nós temos uma variedade de culturas e de pratos e de origens e de ingredientes riquíssima, né? E a partir daí é que nós podemos ver a enormidade de oportunidades que nós podemos trazer para o mercado brasileiro, né? Por quê?
porque a partir de um único prato, uma única receita, você pode desenvolver vários negócios, né? E aí nós estamos trabalhando com essa possibilidade de trazer novas receitas, novas ideias, né? Novos modelos de negócio para o mercado brasileiro. Isso também, você tem experiência com vários tipos de gastronomia, né? Esse leque bem aberto e amplo da gastronomia espanhola é o motivo de você escolher a gastronomia espanhola para trabalhar o empreendedorismo? Na verdade, assim, o fato de eu ter morado quase 6 anos na Espanha me permitiu, né, que eu pudesse circular por todas essas regiões e aprender, e principalmente quando se fala em gastronomia, entender a cultura que está por trás de uma receita ou a cultura que está por trás de um ingrediente ou de um prato, né? Um exemplo aqui que eu deixo bem, que me chamou muito a atenção, o espanhol em si, quando ele busca um ingrediente ou um produto, ele busca a origem. Algo que está começando aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, mas vou dar um exemplo aqui. Quando se vai numa fruteira e se vai comprar bananas, né? O cliente ele pede, eu quero banana de tal lugar, porque lá se produz um produto de melhor qualidade. É a referência. É referência. Por exemplo, plátanos de Canárias. Canárias é a ilha espanhola, né, que está ao sul, ali próximo da África, onde tem a maior produção de bananas da Espanha. E onde tem a melhor qualidade. Então, as pessoas, quando vão comprar bananas numa fruteira, no mercado, elas procuram olhar o selo que está em cada caixa de banana. Se tem o selo que é banana de Canárias, dessa região, as pessoas investem e procuram comprar daquela região. Então, é algo que está começando aqui no Brasil. A gente já tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, a questão dos vinhos da Serra Gaúcha ou da Campanha, a própria carne, né, do Pampa Gaúcho, que é uma região, né, que envolve aí Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, que ela tem uma certificação e que é, se não, sem dúvida nenhuma, a melhor carne do mundo, né? Vão ficando referências Vão esses ficando lugares, referência, né? e as pessoas começam a buscar, porque eu quero aquilo, porque ali tem qualidade, tem uma origem, tem um terroir, que a gente chama, né, que é todo um conjunto de fatores que levam aquele produto, aquele ingrediente a ter uma qualidade superior, né? No caso, por exemplo, da carne, a pastagem, o microclima, né? O manejo do animal, né? Então, tudo isso influencia na qualidade do produto. E na Espanha é justamente assim, as pessoas valorizam, né? Por exemplo, o feijão que foi produzido em tal lugar, o morango de tal cidade, né? Então, é referência, eles buscam isso e dentro do marketing gastronômico é algo que valoriza muito o produto, né? Valoriza muito o produto, né? Quando você coloca um selo de origem num produto, que às vezes é uma coisa simples, um morango, e diz, olha, veio de tal lugar, ele ganha valor, né? Então, a gente está tentando fazer isso aqui e realmente nós estamos aos poucos conseguindo. Não vamos muito longe, né? Alguns anos atrás, aí, toda a produção de azeite de oliva, que é um ingrediente básico na gastronomia espanhola, né? Ele vinha de fora, né? Ou vinha de Portugal, principalmente da Espanha, né? Agora, por exemplo, o nosso azeite que é produzido aqui, ele é referência reconhecido no mundo inteiro já, pela sua qualidade, né? Então, tem algumas regiões que são específicas que produzem um azeite melhor que outras. E aqui não é diferente, né? E você trouxe assim como aconteceu no caso do azeite de oliva, né? Você trouxe a experiência que você viveu lá na Espanha como uma oportunidade para as pessoas, né? Que oportunidades são essas, André? Na verdade, assim, Douglas, o que acontece, assim, voltando um pouquinho da minha história, né? Quando eu regressei da Espanha, depois em 2006, ali para o Brasil, voltando para a minha cidade, eu me deparei com uma situação assim, que eu estava muito bem capacitado, com essa visão de mundo dentro da gastronomia bem ampla e sabe, muito seguro daquilo que eu queria e daquilo que eu podia aportar com conhecimento, só que eu não tinha mercado para o profissional André, né? Então, procurei, inclusive, trabalhar em empresa, mas eu estava num patamar que as pessoas não conseguiam mais me ver como funcionário, como colaborador de uma empresa. E aí comecei a receber alguns nãos, né? Não vamos contratar, tá qualificado, tem uma visão diferente e tal. E aí eu me parei com o seguinte dilema, né? Que
pô, chegou a hora de eu empreender, né? E realmente dar esse salto. Dar o meu primeiro passo. O primeiro passo como empreendedor, porque é uma dificuldade que eu via lá na minha formação, né? Dentro da minha graduação, era isso. As universidades preparavam você para ser um atuante do mercado, ser um funcionário, um colaborador, um gestor, mas não te preparava a ser um empreendedor. Hoje a coisa está mudando, né? A gente já vê os cursos aí que estão preparando o estudante, o profissional, a ter essa visão empreendedora. Mas há 20 anos atrás, 25, você não tinha. Você era formado para ir para o mercado de trabalho. Hoje os cursos já te dão essa abordagem mais para o empreendedorismo, né? Então, assim, eu me deparei com uma situação que eu não tinha espaço mais para mim, né? Como colaborador, como não gestor. Não tinha para onde ir nas empresas. Não tinha para onde ir. Então, eu disse, vou começar a montar, vou dar esse salto, né? Que é uma coisa que eu sempre sonhei e vou começar a montar o meu projeto para ser empreendedor. Então, durante um bom tempo, eu escrevi o meu plano de negócios, que é fundamental, né? Para você ter um sucesso aí no seu negócio. Não é uma aventura louca, né? Precisa construir isso. Né? E você tem que ter visão de todo o caminho, né? Você tem que botar isso no papel, enxergar quais serão os seus caminhos a seguir, né? E que é um caminho muitas vezes sem volta, né? Você tem que, mesmo com as dificuldades do dia a dia, você tem que ir em frente, né? E não tem por onde fugir. Então eu parei para escrever esse projeto, né? Durante um tempo e realmente botei em prática. Mas aí me deparei logo no início com uma situação que muitas vezes é uma situação que muito empreendedor iniciante tem, né? Que eu não tinha a experiência empreendedora, eu não tinha o capital para empreender, né? Tinha muita vontade, mas não tinha todas as condições para empreender. Até porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora que tenho certeza que vão se identificar, que tá insatisfeito na empresa que está trabalhando, não tem também esse capital, né? Todos esses fatores que você falou, não tem a experiência de empreender, né? Tem o medo, tem que queimar uma ponte ainda. Tudo isso faz parte, né, desse primeiro passo, né, André? É verdade. Então, o que acontece assim, muitas vezes a gente fica procrastinando, dizendo assim, não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para empreender, né? Eu estou trabalhando num lugar que eu não sou feliz, né? Mas em função da segurança, do salário, continua. E aí os anos se passam, né? Você passou uma vida inteira trabalhando num lugar que você não é feliz, né? E com aquele medo de dizer, eu vou dar o passo seguinte, né? Ou eu não tenho apoio da família, né? Meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais não me apoiam. Não quer sair daquele lugar comum, né? Do conforto, né? Porque muitas vezes a gente fica confortável quando a gente tem o nosso salário, é confortável, né? Mas às vezes a gente se esquece que dando esse salto a gente pode ter uma outra vida, uma outra visão de mundo, né? Novas emoções, né? Uma coisa que realmente vai fazer o teu coração bater diferente, né? E realmente contribuir para outras pessoas se desenvolverem também nesse sentido. Então, assim, realmente, Douglas, o fato de muitas vezes não ter as condições ideais para empreender, para começar um negócio, é o que deixa muitos empreendedores, né, pelo caminho, né? Porque eles acabam achando obstáculos e desculpas para não dar esse salto e não realizar muitas vezes o sonho de uma vida, né? Então, o que acontece? Elas acabam, através dessas desculpas, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho tempo, eu não quero me arriscar, não quero, sabe, eu tenho uma família que não me apoia, e acabam deixando de lado seus sonhos, e muitas vezes podem ser sonhos que realmente levariam para outros caminhos muito mais felizes e que vão trazer uma nova vida para ele e para sua própria família, né? Até porque a gente percebe na sua fala mesmo essa paixão, né? E isso às vezes é o que motiva alguém, né? Especialmente num desafio novo como esse, né? Que é esse desejo de mudar a vida a partir de uma paixão que se tem, mas, como eu disse, não numa aventura maluca, mas com passo a passo, com as ferramentas capazes de te ensinar esse caminho, né? É verdade. Então, o que acontece assim? Você tem hoje grandes ajudas que te fazem encurtar esses caminhos, né? Você pode seguir
outros mentores, outras pessoas que já passaram por essas dificuldades. Eu vou contar o meu caso, né? Aqui que eu estou falando para o pessoal, que é justamente isso. Durante esses 15 anos desde o primeiro empreendimento, né? Hoje, agora, em janeiro, dia 21 de janeiro de 2023, nós completamos 15 anos de empresa, né? E nesses 15 anos, nós tivemos um aprendizado muito grande. Nós tivemos muitos acertos, mas tivemos erros também. Desafios superados, Desafios superados. E o que eu trago isso para as pessoas que têm essa vontade de empreender, de montar o seu negócio, de mudar de vida, né? Buscar novos desafios, ganhar mais, né? Ter uma fonte de renda maior do que o seu salário hoje. É justamente isso, que o grande segredo talvez esteja na paciência, né? De entender que tudo tem o seu momento, os seus processos de amadurecimento. Às vezes a gente faz uma ideia de uma situação e dá um tempo para ela. Olha, eu vou transformar isso em X tempos, em 6 meses, 1 ano. E às vezes o dia a dia te mostra que pode ser ou mais rápido, muitas vezes, mas muitas vezes pode demorar um pouquinho mais. E o empreendedor tem que entender isso, que tudo tem o seu tempo de amadurecimento, de maturação, né, do negócio. Às vezes você faz monta uma estratégia ou cria um cenário para aquele produto ou para aquela empresa e realmente pode demorar um pouquinho mais, né? No nosso caso, por exemplo, quando nós em 2006 nós decidimos abrir a empresa nesse setor de gastronomia espanhola, nós montamos em um cenário, em um ambiente que não estava preparado naquele momento, naqueles 15 anos atrás, para receber aquele tipo de negócio, né? Era cedo demais. Era cedo demais. Nós estávamos muito tempo à frente do mercado, né? As pessoas, e conto isso com muita segurança, né? O mercado que nós nos posicionamos, né, que é a cidade aqui, ela não estava pronta para receber aquele tipo de empreendimento. E nós sofremos por isso. Nós tivemos que aguardar e buscar alternativas e novas fontes de renda dentro da empresa, criar novos produtos e serviços para que a gente pudesse se manter até chegar ao momento que o mercado estivesse mais preparado para entender o nosso negócio, para entender o nosso produto, a nossa concepção de empresa, né? O nosso serviço, tudo isso. Então, a gente estava, digamos assim, fora do contexto, né? E o cliente não entendia muito bem aquilo, desde da parte de decoração do ambiente, o tipo de serviço, né? Como era feito o atendimento das pessoas, o produto, que era um produto que não tinha referência ainda para as pessoas, que era a gastronomia espanhola. Não tinha um comparativo ali. Não tinha comparativo. Então, nós éramos pioneiros, nós, digamos assim, nós abrimos o campo, assim, a facão, né? E realmente desbravamos um cenário. Hoje ele está mais propício, né, a novas ideias, a novos produtos, a novas empresas. Mas lá atrás, nós fomos pioneiros, né? E normalmente quando você é pioneiro em algo diferente, né, algum produto ou empresa diferente, você vai colher os resultados antes que os outros, né? Ou vai enxergar novas oportunidades antes que os outros. Então, o fato da gastronomia espanhola estar aqui hoje na nossa pauta e eu realmente focar nisso é que o nosso mercado brasileiro, né, e isso eu falo com propriedade, sim, o mercado brasileiro, que é um mercado gigantesco, né, dentro da gastronomia, ele está muito cru. Então, quem investir hoje nesse segmento da gastronomia espanhola, e aí nós podemos, assim, sem olhar nada, eu posso aqui falar sobre 10 ideias de negócios diferentes dentro da gastronomia espanhola, ela vai nadar num oceano, porque nós não temos concorrentes, nós não temos empresas que estão trabalhando esse produto, esse tipo de serviço, né? Ele é um mercado virgem. Então, o que acontece, assim, alguns segmentos, vamos usar o comparativo, por exemplo, das pizzarias. Se você analisar na sua cidade hoje, tá? Qualquer cidade do Brasil, né? Tem de pequeno, médio porte, né?
Provavelmente, quando você fizer uma pesquisa de mercado, você vai identificar quais são as empresas na gastronomia da minha cidade. Vamos dar um exemplo. Nós temos um bar, nós temos uma lancheria e provavelmente você vai ter uma pizzaria. Né? Porque pizzaria a pizza é um produto que caiu no gosto do público brasileiro e ela realmente é um produto bom, acessível, né? De fácil preparação e quase toda cidade do Brasil tem uma pizzaria, né? Ou se não tem, tem alguém que produz, né? Então, assim, quando você faz essa análise de mercado, né, e diz quem são os meus concorrentes, provavelmente na sua lista vai ter uma pizzaria. Vai ter uma pizzaria, né? Então, se eu tenho interesse em montar uma pizzaria, eu já parto do princípio que eu vou ter um concorrente, eu vou ter que competir. Ou muitos, né? Em cidades grandes eu vou ter muitas pizzarias para concorrer. E eu vou pegar uma pequena fatia do mercado. Mas quando se fala em gastronomia espanhola, e eu nem entrei ainda nos detalhes de que se trabalhar dentro da gastronomia espanhola, nós temos assim, é só fazer uma pesquisa, procura no Google lá, né? Ou nas ferramentas de pesquisa, se tem algum estabelecimento comercial na área de gastronomia espanhola, que ofereça qualquer produto. Talvez os grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, você tenha já algumas empresas trabalhando isso, mas na grande maioria não existe. E mesmo nas grandes cidades, você vai ver que tem uma, duas, são poucas. Então, por isso que eu falo que é um mercado muito atrativo, com pouca concorrência, certo? E com muitas possibilidades de produtos e modelos de negócio, né? Dentro da própria gastronomia, se a gente for analisar, por exemplo, você tem a parte de restaurantes, e aí restaurantes você tem uma ramificação muito grande, né? Você tem a parte de panificação, padarias, todos eles, e a parte de confeitaria. Então você imagina 3 grandes nichos de mercado, restaurante, padaria e confeitaria, trabalhando com produtos espanhóis. Se você pesquisar, provavelmente você não vai encontrar um ou outro, ou nenhum. Então, essa a minha motivação de estar aqui e realmente de apresentar para o público que existe uma nova oportunidade, que existe um caminho novo e que existe um caminho que você pode também ser pioneiro na sua cidade ou no seu estado e tal, e realmente começar antes que os outros. Porque mais cedo ou mais tarde vão surgir empresas, né? Como qualquer empresa pioneira que começou, ela antes, ela tem resultados, ela domina o mercado, e aí você tem um diferencial e competitivo por ser pioneiro, né? Então, o empreendedorismo gastronômico, e quando eu falo empreendedorismo gastronômico utilizando a gastronomia espanhola, ele está muito propício para se investir, né? E eu, como pioneiro, não só na minha cidade, mas também aqui no estado, assim, eu entendo que esse conhecimento que foi adquirido durante esses 15 anos, né, montando a nossa empresa, desenvolvendo produtos, enxergando oportunidades, ele pode ser compartilhado com outras pessoas. Que também podem crescer, né? Que também podem crescer. Então, hoje, eu cheguei numa fase da minha vida que eu tenho um propósito, né? Eu tenho um propósito, né? Muito claro. Está lá, na minha sala de aula, está lá estampado ele, que é ajudar pessoas a empreender na gastronomia e especificamente na gastronomia espanhola, certo? Então, a minha ideia é ajudar pessoas a também terem uma vida diferente, a empreender, né? E ter sucesso com isso, né? No mercado que é um mercado que tem muito pouco concorrente. Então, esse é o meu propósito de vida agora. É realmente formar novos empreendedores, né? Formar novos empresários e empresárias para que eles possam aí tá mudando de vida, tendo uma vida que eles sempre sonharam, né? Não ter mais aquela coisa de que agora eu não sou mais um colaborador, eu sou dono do meu negócio. Então, isso é possível, né? Com pouco recurso, inclusive muitas vezes trabalhando na sua casa, né? Para um primeiro momento, e depois você vai expandindo. Porque, por experiência nossa, nós também começamos muito pequeno.
E aqui eu conto uma anedota que eu acho muito interessante para as pessoas que estão nos escutando, é que assim, quando nós iniciamos o projeto, nós tínhamos muito pouco recurso, ou dizer assim, ó, zero. Tá? Aí Que é a realidade de muitos. Muitas né? pessoas. As pessoas querem empreender e não têm o capital, ou às vezes tem uma negativa do banco, e eu digo assim com propriedade, até é melhor. Porque quando a gente tem um recurso muito recurso disponível, A chance de desperdiçar também é maior, a gente fica mais confortável, menos cuidadoso, menos digamos cuidadoso. E quando você não tem muito, você acaba tendo que dar os tiros certos, né? Acertar nas suas decisões. Então, assim, ó, hoje eu digo assim, se tiver pouco recurso ou quase nenhum, é até melhor. Porque aí você vai realmente entender o passo a passo do crescimento. Você vai realmente valorizar aquelas situações que realmente te ensinaram no dia a dia, né? E você vai sentir o crescimento, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, foi o nosso caso, né? Nós começamos com zero. Fui lá bati na porta da casa da minha mãe, mãe, eu estou com um projeto assim, assim. Cara, não tenho grana, tu me ajuda? Eu me lembro na época, assim, ela me emprestou algumas folhas de cheque e tal, nós fomos lá, compramos, peguei utensílios da casa dela, panelas e tal. E o coração já batendo mais forte, porque o sonho tá começando, né? Tá começando, e daí não tem volta atrás. E realmente, assim, ó, quando nós montamos nosso bistrô, eu lembro perfeitamente, nós compramos, e nós, dentro da nossa estratégia, nós sempre procuramos trabalhar a parte do conforto para o cliente. Né? Essa experiência, né? O que diferente nós vamos trazer para o nosso cliente? Que situações, que sensações o meu cliente vai ter que ele nunca teve em outros estabelecimentos comerciais. Então, nós pensamos em comprar umas poltronas extremamente confortáveis para o cliente se sentar e fazer a refeição, porque uma refeição ela é como se fosse assim, um teatro, né? Ela tem um começo, meio e fim. E normalmente uma refeição dentro de um restaurante ela tem que durar 1 hora, 1h30, e essas sensações você passa para o teu cliente. E no caso das cadeiras é algo muito importante, o cliente tem que se sentir confortável. E nós investimos, eu lembro, em 8 poltronas. Até porque no teu negócio não era só se alimentar, né? O cliente tem que viver essa experiência, como você chama, né? É verdade. Então, assim, nós investimos, eram poltronas caras, e nós compramos 8. Então, nós começamos o nosso restaurante com 8 lugares. Por incrível que pareça. E passado alguns meses, eu não lembro se foram 2 ou 3 meses agora, nós já tínhamos comprado mais 8. Então, de 8 lugares no restaurante, nós dobramos a nossa capacidade de atendimento. Então, foi sabe, assim, estamos crescendo. Parece pouco, mas se você analisar os números, você duplicou a tua capacidade em pouco tempo. Né? Então, esses detalhezinhos de começar pequeno são os mais interessantes, porque você vai arriscando menos, você vai trabalhando aqui, buscando as alternativas para poder ajustar o teu modelo de negócio. Teve uma coisa que você falou no início aqui, que é a questão dos aprendizados, né? Aprendi que o meu negócio estava muito à frente do tempo em que eu estava iniciando ele, né? Isso também é um fator para as pessoas, os empreendedores, os bravos empreendedores, porque eu chamo aqui, também estarem atentos a essa questão de aprender até com erros. Sim. Ou principalmente com os erros que a gente comete, que são normais, né? O que acontece, Douglas, assim, hoje quando a gente monta um plano de negócios ou um pitch de negócios, o que acontece? A gente cria uma situação futura, certo? Ou seja, a gente imagina um cenário X, que nós vamos atender tantos clientes, que nós vamos ter um faturamento X, que eu vou gastar tanto, Com uma estratégia ali, uma estratégia, só que muitas vezes ela pode acontecer de um jeito ou de outro. Mas enquanto você não estiver no campo de batalha, você não vai saber. Né? Então, muitas vezes o que acontece é isso, que você tem que entrar em campo para ver se aquilo que você imaginou, idealizou para o seu negócio realmente se concretiza. Né? E aí fazer os pequenos ajustes para seguir o caminho. Às vezes você está num ponto A e quer ir para um ponto B, né? Normalmente você marca uma linha reta. Mas no empreendedorismo gastronômico, muitas vezes você tem que fazer pequenas curvas, subir e descer montanhas para chegar lá. Né? Então, isso é o legal, né? Que você possa fazer isso de uma forma tranquila, né? E esses atalhos, nós já passamos por eles.
né? Esse é o grande pulo, né? Esses atalhos a gente vai conseguir passar para o nosso empreendedor, empreendedora que queira montar o seu negócio na gastronomia espanhola. A gente já tem uma vivência, já montou empresas, várias empresas, e ajudou outros empresários a desenvolver negócios dentro do ramo da gastronomia espanhola. Então, o que precisa agora? Precisa, por exemplo, entender que o processo está mais rápido, que você não precisa desenvolver tanto o mercado. O mercado está pronto para receber. Agora está pronto. Está pronto para receber esses novos produtos, essas novas empresas, né? E agora, passado a pandemia, então a gente nota que está acontecendo novamente assim, um caminho inverso do que nós tivemos durante a pandemia. Antes as pessoas se recolheram e se criou um cenário dentro do empreendedorismo gastronômico que era muito voltado para o delivery, né? As pessoas recebiam. O que está acontecendo agora é que as pessoas não querem mais isso, elas estão saindo. E aí como muitas empresas, elas acabaram fechando, né? Encerrando suas atividades, e isso eu falo de empresas de todos os setores da gastronomia, né? Elas acabaram fechando, as que não conseguiram se manter, elas acabaram fechando. Então, o mercado, ele está muito... Se ampliou. Se ampliou, né? E está muito propício a novos negócios, né? E aí são as oportunidades que vão surgindo para que a gente atraia esses novos clientes que queiram produtos novos, experiências novas, né? E isso realmente a gente vai conseguir passar para o nosso empreendedor. Quem está nos ouvindo, esses empreendedores, né, empreendedor, empreendedora, tem que ter bem claro os objetivos que tem com esse negócio, né, André? Esse é um passo fundamental também, né? É verdade. Ele tem que saber que uma vez que ele opte por empreender, né, ele tem que entender que é um caminho longo, que ele é uma situação de vida, né? Hoje eu estou trabalhando numa empresa, sou cozinheiro numa empresa e eu não sou feliz lá. Eu gostaria de empreender. Gostaria de pedir demissão e quero montar um negócio próprio. Muitas vezes usando até a sua própria casa ou uma garagem e tal, começar um negócio meu. Ele tem que entender que não é um caminho fácil, mas ele é um caminho muito, como eu vou te dizer assim, que vai trazer sensações para ti, como ser humano, que nenhum outro lugar vai trazer. Como o caminho de Santiago. É verdade, né? Falando agora que você tocou no assunto, como foi o meu objetivo de ir para a Espanha lá fazer o caminho, e realmente eu fiz, foram 900 quilômetros caminhando lá durante 32 dias. Para eu fazer o caminho, eu obviamente me preparei para isso e comprei uma guia que me dizia por onde caminhar, né? E dentro do nosso projeto é justamente isso. Nós criamos uma metodologia para acelerar esses negócios da gastronomia espanhola que se chama o Caminho das Estrelas. O que é o Caminho das Estrelas? Ele é uma guia onde vai te ensinar o passo a passo para você sair do zero e ter seu negócio de gastronomia, ser dono do seu negócio e ganhar dinheiro com ele, né? Ter um negócio lucrativo, rentável, inovador, né? Transformador para o seu mercado, né? Então, esse caminho, essa guia, que é o nosso livro, que vai ensinar empreendedores ou candidatos a empreendedores a como fazer, como montar o seu negócio, ele se chama O Caminho das Estrelas. Ele é um passo a passo que vai te ensinar a sair do zero até ter seu negócio próprio, desde a abertura da empresa, quais são as dificuldades, a parte financeira, a parte de estratégia, a parte de marketing gastronômico, né? Burocrática também. Todo burocrática, ensinar o passo a passo de como montar essa empresa em qualquer lugar do Brasil, né? E aí, dentro daquele pilar que eu falei para vocês, que são a gastronomia espanhola, que você pode... eu quero montar um bistrô espanhol, quero montar um bar de tapas, eu quero montar uma padaria só com produtos espanhóis, ou uma confeitaria. Tudo isso nós vamos ajudar o empreendedor a escolher e ver o que ele mais se identifica e ter sucesso nisso, né? Esse suporte nós vamos estar dando para ele. Então, por que é legal essa guia que nós montamos? Porque ele vai sair do dia 1, né, ao dia 60, ele vai ter cada dia uma atividade para ele fazer.
Bom, hoje eu preciso abrir minha empresa. O que eu preciso? Eu preciso desse documento, eu preciso ir lá registrar meu CNPJ, eu preciso fazer isso. Que produtos eu vou oferecer? Bom, nós precisamos criar o receituário, ele vai receber. Eu preciso comprar tal equipamento, eu posso usar o que eu tenho já. Então, todas essas dicas ele vai ter dentro da nossa guia. Então, digamos assim, é um passo a passo muito fácil de executar e que ele vai ter um resultado muito mais rápido, né, do que se ele fosse fazer sozinho. Né? Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas querem caminhar sozinhas... Perdem a direção. Perdem direção, demoram mais, erram o caminho. Dão voltas. E no caso disso aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos mostrar o caminho e por onde ele tem que ir, para ele ter aquele resultado. Chegando no caminho das estrelas. Chegando no caminho das estrelas, que é ter o seu negócio, ser empreendedor dentro da gastronomia espanhola. E se você quiser chegar lá e quiser saber como chegar lá, passe a nos acompanhar aqui no BravaCast, porque o André Nascimento vai ensinar esse passo a passo para você. Esse é só o primeiro episódio do nosso BravaCast, tem muitos mais por aí.